Esse vídeo eu vou confessar que ele talvez seja um dos vídeos mais difíceis de fazer, porque ele mexe com questões muito internas, com inseguranças que me marcaram muito durante principalmente a minha primeira gestação e o meu primeiro puerpério. Por muitas vezes eu pensei, será que minha vida parou para sempre em outros aspectos? Será que daqui para frente eu vou conseguir ser somente mãe? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Olá, mulher, eu sou Juliana Lucena, fisioterapeuta pélvica, acadêmica de medicina e mãe de 2. Aqui nesse canal você vai encontrar muita informação valiosa sobre a gestação, o parto, pós-parto e a maternidade em geral. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu gostaria muito de ter assistido algo assim lá em 2017, quando eu estava gestante do meu primeiro filho, quando em outubro ele nasceu. E é claro que esse vídeo é muito baseado na minha experiência, no tipo de vida que eu tenho, no tipo de sonhos que eu possuo. Mas talvez você consiga sim tirar muitos conselhos, muitas dicas. Talvez esse vídeo acalme seu coração, você leve para sua realidade e perceba que sim, há muitas semelhanças entre nós. Eu quero contar um pouquinho do contexto da minha primeira gestação para você entender. Quando eu descobri que eu estava gestante, eu tinha 23 anos. Eu já era formada, mas eu era recém-formada. E como recém-formada em fisioterapia, eu tinha muitos sonhos. Eu tinha acabado de me mudar de cidade e eu queria expandir horizontes. Eu estava me especializando, fazendo cursos, querendo atender mais e mais pacientes. Na época, eu trabalhava com meu pai tinha acabado de abrir uma nova unidade da clínica e eu estava ali recrutada para cuidar dessa nova unidade. Eu queria mostrar serviço, queria conquistar as minhas coisas e descobri que estava gestante. Confesso que foi uma gestação que não foi planejada, mas era uma gestação desejada. Eu e meu namorado na época, a gente sonhava muito em ter filhos, a gente falava muito em ter filhos, então não foi uma gestação que me trouxe algo negativo no sentido de, nossa, eu não queria estar grávida, não. Eu vibrei muito com a gestação, curti bastante, mas principalmente no final, que eu fui ficando mais debilitada, que algumas coisas aconteciam, eu precisava pegar atestado, não conseguia trabalhar, peguei uma gripe muito forte, eu me lembro que eu fiquei em casa, assim, uns 4 dias bem mal, porque não podia tomar muito remédio, e isso começou a mexer um pouco comigo e começou a me deixar em dúvida se eu conseguiria ser uma boa profissional e uma boa mãe. E isso só se intensificou quando o Arthur nasceu, porque se você ainda não viveu um puerpério, é claro que é uma experiência completamente individual de mulher para mulher, mas o puerpério é um momento que você se dedica ao bebê. Você está se recuperando de um parto, que pode ter sido normal ou cesárea, mas ambos exigem sim um pós-parto, um puerpério, uma recuperação física. Existem muitas coisas acontecendo, você está se adaptando à amamentação, você percebe que as suas necessidades básicas muitas vezes tem que esperar. Por vezes você está amamentando e está morrendo de fome e não consegue preparar um alimento, depende de alguém para te ajudar, tá com vontade de ir ao banheiro, mas o bebê tá chorando, você vai lá e pega ele primeiro antes de fazer xixi. Então essas coisas começam a mexer um pouco com a gente não dorme bem muitas vezes, então vem a privação de sono e eu comecei a observar que todos os meus dias estavam muito parecidos, eram sempre as mesmas tarefas, repetidamente. Então colocar pra mamar, trocar uma fralda, colocar pra dormir, acordou de novo, mamar, banho, fralda, pôr pra dormir, e isso era dia, era noite, e eu comecei a ficar muito preocupada e isso começou a me angustiar bastante, porque eu sentia saudade de sair de casa e fazer um mercado, de trabalhar, de ver gente diferente. Eu sempre gostei muito de atender pacientes, então eu sentia falta de ser profissional, de ser reconhecida como profissional. E aí naquele momento a gente tem uma quebra de identidade, sabe? Você não reconhece a sua rotina, que tá completamente diferente, você não reconhece o seu corpo, que tá muito diferente, e você começa a questionar a sua identidade, porque muitas vezes quando alguém te pergunta quem é você? Você já fala, eu sou fulana, sou isso, e fala a sua profissão, fala o que você faz. Então a sua profissão é uma parte importante da sua identidade, e ali no puerpério isso se perde e você começa a questionar se você vai conseguir retomar isso, se você vai conseguir deixar esse bebê tão pequeno
pequenininho nos cuidados de outra pessoa, se é o certo a ser feito. E por isso muitas mulheres acabam optando por ficar em casa, por não retomar a vida profissional, e não devem ser julgadas, devem ser respeitadas e acolhidas, porque essa decisão não é fácil. E só quem tá dentro desse contexto familiar consegue entender a complexidade de uma decisão dessa. Mas pra mim, eu sendo a Juliana, que sempre desejou muito essa vida profissional, ali no meu contexto, não retornar estava fora de cogitação. Enfim, quando eu voltei a trabalhar muito insegura e chorei, foi difícil e eu me senti exausta, porque aí era uma jornada dupla, né? Cuidar da criança, ir pro trabalho, voltar a cuidar da criança. E olha que eu sempre tive muita ajuda. Eu tive rede de apoio. Eu tive um marido ao meu lado que exercia paternidade, que ajudava a cuidar. Eu tinha minha mãe pertinho de mim que me ajudava demais. Então eu estou falando de um lugar em que eu não sou mãe solo, nunca fui, graças a Deus. Então, se você inclusive é mãe solo, deixa aqui nos comentários a sua experiência, como que tá sendo pra você. Aí eu só posso falar da minha, né? Do meu lugar de fala. Então, eu tive muita ajuda e continuo tendo. E esse ponto é crucial para você retornar para a sua vida profissional. Você precisa ter uma rede de apoio. E se você não tem isso em um companheiro, no pai da criança, se você não tem isso em um familiar, não se sinta culpada se você precisar deixar uma creche, se você precisar contratar alguém, porque é humanamente impossível você trabalhar em outro ambiente que não seja um home office, mesmo assim vai ser super desafiador, e cuidar de um bebê. Então não se culpe. Hoje, olhando para trás, eu vejo que meu filho cresceu muito bem. E eu queria, sabe, acalmar aquela Juliana do passado e falar assim: vai dar certo. Mesmo você não estando com ele o tempo todo, você ainda assim vai conseguir ser uma boa mãe. Eu vejo isso, que a gente tem uma conexão muito forte, que ele é uma criança muito carinhosa comigo, que ele sente a minha falta, que ele entende a minha ausência e que tá sendo muito importante eu buscar os meus desejos, as minhas ambições, e que ele também vai desfrutar disso. É claro que é um eterno equilibrar os pratos, mas é sim possível quando a gente tem ajuda. E eu quero te falar que não se desespere no seu puerpério, porque o início é desesperador mesmo, sabe? Você acha que você não vai conseguir fazer mais nada na sua vida, a não ser cuidar do seu bebê. Mas esse bebezinho vai crescer, ele vai ficar mais independente, você vai conseguir delegar mais funções para outras pessoas, porque no início parece que é sempre a mãe. É a mãe que resolve, o peito tá na mãe, é a mãe que consegue acalmar melhor o bebê geralmente, mas com o tempo isso vai diminuindo, ele vai brincar. Eu lembro que as primeiras vezes que o meu filho saiu com o meu marido e eu fiquei sozinha, eu falei: meu Deus, eu não acredito que esse momento chegou. Eu tô sozinha. Isso era fantástico pra mim, sabe? Claro que depois já batia a saudade, mas assim, é fantástico você ver que as coisas vão entrando nos eixos aos poucos. Mas também não espere que a sua vida volte a ser como antes, porque isso não existe, tá? Depois que a gente resolve ter um bebê, ser mãe, a gente nunca mais vai voltar a ser aquela mulher de antes. É assustador, mas é a mudança maior que a gente pode ter, porque quando a gente assume um trabalho, a gente ainda tem a opção de sair daquele trabalho, de fazer algo diferente, mas quando a gente resolve ser mãe, é algo eterno. Mas o que eu posso te dizer é que um dia você vai se acostumar a essa nova rotina. Hoje, por exemplo, sendo mãe há 7 anos, eu não lembro como é que era a minha vida quando eu não tinha filhos, por exemplo. Esse é o meu normal. O meu normal agora é chegar e aí logo dar um beijo nos meus filhos, perguntar como é que foi o dia, tem tarefinha pra amanhã, pensar no lanche. Virou meu normal e eu não sofro mais por isso como eu sofria no início, certo? Então tenha calma, você vai se adaptar, mas isso exige um tempo. E hoje, por meio de toda a ajuda que eu tenho aqui em casa, eu consigo sim gravar esse vídeo pra você, elaborar esse vídeo pra você, manter as minhas redes sociais, inclusive me siga nas outras redes, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com outra mulher pra você ajudar o meu canal a crescer. E depois de ter o Arthur, eu ainda consegui retomar pra fisioterapia, consegui me especializar em fisioterapia pélvica e entendimento gestante,
antes. Eu consegui estudar para um vestibular de medicina e passar com 3 meses de estudo. E ano que vem eu finalizo a faculdade de medicina e vou me tornar médica. Tudo isso sendo mãe. É fácil? Não, mas não é impossível. Então, se você quiser conciliar as duas coisas com ajuda, com acolhimento de você consigo mesma, com muito cuidado ao se cobrar, você vai conseguir, tá? A nossa vida profissional não acaba ali, se a gente optar por isso. Mas se você optou por ficar em casa, por cuidar da sua criança, parabéns, viu? Porque não é fácil. Eu sou mãe e quando é final de semana, quando são férias, que eu tô exclusivamente na função de ser mãe, eu vejo, né, que é muito complexo também. Então, receba meu abraço e é isso, mulher. O importante é a gente se cuidar, eleger as nossas prioridades, que em alguns momentos serão os filhos, em alguns momentos vai ser o trabalho, e equilibrando os pratinhos, sempre cuidando da nossa saúde também mental e física. Espero que esse vídeo tenha chegado em você com muito carinho. Sinta-se abraçada, tá? Vai passar. Um beijo e até a próxima.